Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semana. Hoje, dia 27 de março, estamos aí na quinta semana da Quaresma. Domingo viveremos Domingo de Ramos, já a preparação para essa grande Semana Santa, esse tempo forte que a igreja nos oferece, que é a Semana Santa, que é o tempo pascal. E a igreja já nos prepara através das suas leituras ao longo de toda essa semana. E hoje, nós começamos o nosso dia com a leitura do livro de Daniel. Havia um homem que morava em Babilônia, chamado Joaquim. Ele tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Seus pais também eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um jardim contíguo à sua casa. A ele acorriam os judeus porque era o mais ilustre deles todos. Naquele ano havia sido designados como juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais falou o Senhor. A iniquidade saiu de Babilônia dos anciãos, que só aparentemente guiavam o povo. Esses 2 frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão a julgar vinham a eles. E acontecia que, ao retirar-se o povo pelo meio-dia, Susana costumava entrar para um passeio no jardim do seu esposo. Os 2 anciãos, que a observavam diariamente enquanto ela entrava e passeava, puseram-se a desejá-la. Perverteram assim a sua mente e desviaram seus próprios olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos julgamentos. E sucedeu que, enquanto esperavam um dia favorável, ela entrou, certa vez, como fizera nos dias anteriores, acompanhada apenas de 2 meninas. E pensou em tomar banho no jardim, porque fazia calor. Não havia ninguém ali, exceto os 2 anciãos, que, escondidos, a espreitavam. Ela disse então às meninas: Trazei-me óleo e bálsamo, e fechai a porta do jardim, porque vou banhar-me. Apenas saíram as meninas, levantaram-se os 2 anciãos e correram para ela, dizendo: As portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê, e nós te desejamos. Por isso, consente conosco e junta-te a nós. Se recusares, testemunharemos contra ti que um moço esteve contigo, e que foi por isso que afastaste de ti as meninas. Susana gemeu, dizendo: Estou cercada por todos os lados. Se eu fizer isso, aguarda minha morte, e se eu não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o tendo feito, cair em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Gritou então Susana em alta voz, mas os 2 anciãos também gritaram contra ela. Enquanto um deles corria para abrir as portas do jardim, ao ouvirem a gritaria do jardim, os familiares precipitaram-se pela porta lateral para ver o que acontecera com ela. Quando, porém, os anciãos deram a sua versão dos fatos, os empregados sentiram-se profundamente envergonhados, porque jamais se dissera algo semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, a reunir-se o povo na casa de Joaquim, seu marido, vieram também os 2 anciãos, cheios de iníquos propósitos contra Susana, pretendendo condená-la à morte. E assim falaram diante do povo: Mandai chamar Susana, filha de Elcias, a que é mulher de Joaquim. Chamaram-na, pois, e ela compareceu. Vieram também seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Entretanto, choravam os que estavam com ela e todos os que a viam. Então, levantando-se no meio do povo, os 2 anciãos impuseram-se as mãos sobre a cabeça. Ela, chorando, olhava para o céu, porque o seu coração tinha confiança no Senhor. Falaram então os anciãos: Enquanto passeávamos sozinhos no jardim, esta mulher entrou com 2 servas. Depois fechou as portas do jardim e despediu as servas. Nesse momento aproximou-se dela um jovem, que estava oculto, o qual deitou-se com ela. Nós que estávamos em um canto do jardim, ao vermos a iniquidade, corremos sobre eles, chegando a vê-lo junto. Quanto a ele, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós,
e, tendo aberto as portas, saltou para fora. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era o jovem, mas não quis dizê-lo para nós. Disto somos testemunhas. A assembleia creu neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e julgaram-na réu de morte. Susana clamou então em alta voz, dizendo: Ó Deus eterno, que conhece as coisas ocultas, que sabe todas as coisas antes de sua origem. Tu sabes que é falso o testemunho que levantam contra mim. Eis, pois, que vou morrer, não tendo feito nada do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. E o Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levaram para fora, a fim de ser executada, suscitou Deus o Espírito Santo de um jovem adolescente chamado Daniel, o qual clamou em alta voz: Eu sou inocente do sangue desta mulher. Voltou-se então todo o povo para ele, dizendo: Que palavra é esta que acaba de proferir? E ele, de pé, no meio deles, respondeu: Tão insensatos sois vós, ó filhos de Israel! Sem julgamento e sem conhecimento claro, vós condenastes uma filha de Israel? Voltai ao lugar do julgamento, pois é falso o testemunho que esses homens levantam contra ela. E o povo todo voltou apressadamente. E os outros anciãos lhe disseram: Senta-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus te deu o que é próprio da ancianidade. Disse-lhe então Daniel: Separai-os bastante um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados um do outro, chamou o primeiro deles e disse-lhes: Ó tu que envelhecestes no mal, agora aparecem os teus pecados que cometestes no passado. Fazendo julgamentos injustos, condenava os inocentes e absolvia os culpados. Apesar de o Senhor dizer: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Agora, pois, se é que vistes, dize-nos debaixo de que árvore os vistes entretendo-se junto. E ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Retrucou-lhe Daniel: Mentistes perfeitamente contra a tua própria cabeça. Pois o anjo de Deus, já tendo recebido a sentença da parte de Deus, te rachará pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxeste o outro. E disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá. A beleza te extraviou e o desejo perverteu teu coração. Assim, procedias como as filhas de Israel, e elas, por medo, se entretinham convosco. Mas uma filha de Judá não se submeteu à vossa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendestes entretendo-se junto? E ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Retrucou-lhe Daniel: Mentistes perfeitamente tu também contra a tua própria cabeça. Pois o anjo de Deus está esperando com a espada na mão para te cortar pelo meio, a fim de acabar convosco. Então a assembleia inteira prorrompeu num clamor em alta voz, bendizendo ao Deus que salva os que nele esperam. E levantaram-se contra os dois anciãos, porque Daniel, por sua própria boca, os havia convencido de falso testemunho. E fizeram com eles da maneira como haviam maquinado perversamente contra o próximo. Agindo segundo a lei de Moisés, mataram-no, portanto, e assim foi poupado o sangue inocente naquele dia. Nós percebemos nessa leitura, é uma leitura longa, mas que vai narrar todo o fato de Susana, essa bela jovem que ao jardim foi tomar banho e que dois anciãos queriam condená-la, né, com falso testemunho. Eles queriam tê-la, tomá-la para si, como ela se negou, eles foram ali, levantaram falso testemunho. O que a gente percebe nessa leitura de hoje? Dois movimentos. Primeiro, os falsos testemunhos, falsos julgamentos, que é capaz de condenar o outro, de matar o outro. E assim a gente pode ver tanto às vezes na justiça, né, na lei, mas também na lei de Deus, né, na vida espiritual. Quantas vezes nós julgamos ou nós condenamos o outro com as nossas palavras e até matamos a vocação do nosso irmão. E tem aqueles que, por não terem essa escuta de Deus, do Espírito Santo, são capazes de acreditar na maldade do coração do homem,
que julga o outro simplesmente por não agradá-lo ou porque não fazemos à vontade, enfim. Inúmeras situações que fazem com que pessoas com a maldade no coração podem pôr à prova a nossa vocação e até mesmo matar a nossa vocação. E o segundo movimento era a confiança de Susana em Deus. E de fato a palavra vai dizer, né, que ela se pôs nessa confiança de Deus, que escutava o clamor do seu coração, e Deus que conhece a intenção do seu coração e sabia da inocência de Susana. Então o primeiro movimento dela era a confiança em Deus, ela temia tanto ao Senhor que ela sabia que seria escutada. E segundo é o dom do discernimento. Deus que escolhe um jovem, né? A palavra de Deus vai dizer, um adolescente que vai fazer o discernimento do julgamento. Então, Daniel, que nessa escuta espiritual foi capaz, de fato, de discernir e de receber de Deus que ela era inocente. Então, quando nós nos colocamos nessa escuta de Deus, de fato, nós percebemos que o Senhor nos mostra a verdade. E o salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz. Restaura as minhas forças, Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me guiarão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dia sem fim. E o evangelho de hoje é de São João. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinavam. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se-lhes e lhe disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então, o evangelho é próximo um pouco da primeira leitura, né, de uma mulher que é condenada. Aqui ela não era inocente, né? Eles estavam acusando ela de um adultério, mas essa mulher que aos pés do Senhor reconhece a misericórdia de Deus e que a partir daí recomeça a sua vida. Muitos comparam essa mulher com Maria Madalena. Não sabemos se essa pecadora perdoada é a mesma pessoa, mas muitos padres também fazem essa analogia dessa mulher que, uma vez que foi acolhida na misericórdia de Deus, se tornou discípula e foi a primeira a anunciar a ressurreição. Mas o que essa leitura, tanto a primeira leitura como o Evangelho, nos traz hoje, é esse olhar da misericórdia de Deus naqueles que confiam e que são perdoados das nossas faltas, e que o Senhor é capaz de usar com amor e com misericórdia. Então, nessa segunda-feira, nesse início de semana, preparemos o nosso coração para viver as graças da misericórdia que o Senhor quer dar a cada um de nós. Que Deus os abençoe.